Imagine essa cena. Você acorda num dia qualquer, abre as notícias no seu celular e lá está a bomba. Descobrimos sinais de vida inteligente numa estrela. Parece até cena de filme de ficção científica, mas não é, é real. E acredite, estamos falando de uma das estrelas mais intrigantes e misteriosas já encontradas. Bora expandir a consciência? A estrela de Przybylski está localizada na constelação de Centauros, a aproximadamente 355 anos-luz de distância da Terra. Desde que foi descoberta, essa estrela tem dado um nó na cabeça dos astrônomos por conta de sua composição química bizarra, algo que vai muito além do que estamos acostumados a ver no cosmos. Essa estrela possui elementos que na Terra são considerados artificiais ou extremamente raros na natureza. Plutônio, tecnécio, bromécio, americio, estênio, uma lista que mais parece saída de um laboratório de física nuclear do que do núcleo de uma estrela. Esses elementos, na maior parte das vezes, só são encontrados em reatores nucleares ou como subprodutos de explosões nucleares. Na Terra, esses elementos são raros, artificiais ou extremamente instáveis e simplesmente não deveriam existir em quantidades significativas em uma estrela. Isso faz com que muitos se perguntem: será que esses elementos foram deixados lá por uma civilização extraterrestre? Antes de aprofundarmos essa questão, vale a pena lembrar que essa não é a primeira vez que os cientistas encontraram algo estranho no céu. A estrela de Tab é um exemplo famoso. Descoberta em 2015, ela chamou a atenção por suas quedas de luminosidade irregulares, com até 22% de escurecimento. Planetas que orbitam uma estrela provocam essa queda de luminosidade quando passam na sua frente, para quem observa da Terra, e essas variações são regulares e previsíveis. Mas as quedas de luminosidade na estrela de Tab são caóticas e irregulares. Diversas teorias foram propostas, incluindo poeira interestelar e fragmento de cometas, mas nenhuma explica completamente o comportamento da estrela. Foi até sugerido que uma mega estrutura alienígena, como uma esfera de Dyson, poderia estar em órbita captando a energia da estrela. Uma esfera de Dyson é como o projeto dos sonhos de uma civilização super avançada. A ideia é cercar a estrela com uma estrutura ou uma nuvem de painéis solares que capture a energia que ela emite. É tipo pegar o Sol e transformá-lo numa bateria infinita, alimentando tecnologias que pra gente parecem coisa de ficção científica. Se um dia acharmos uma estrutura dessas, significa que encontramos uma galera que está jogando em um nível inimaginável de tecnologia. E não para por aí. Em 2012, um evento desafiou o entendimento dos especialistas. Uma estrela 100 vezes maior que o Sol desapareceu no centro da Via Láctea. Ao longo de 200 dias, o astro foi perdendo seu brilho até ficar praticamente invisível. Como se o desaparecimento não fosse estranho o suficiente, a nomeada WIT-08 retomou seu brilho original na mesma intensidade e velocidade que perdeu. Olhávamos as imagens tiradas pelo telescópio e a estrela estava lá. Menos de um ano depois, não estava mais. Olhamos novamente, está lá de novo. É algo que realmente não era esperado. Como o professor Roberto Saito, do Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina, contou à revista Isto É. A gente não conhece nenhum processo químico ou físico no interior de uma estrela que fizesse ela desligar e ligar dessa maneira. Portanto, nossa primeira hipótese foi que a estrela está sendo ocultada por um outro corpo, explica o professor. Basta imaginar que temos o Sol e os planetas passando em sua frente. Através de um telescópio, o tamanho do planeta comparado ao da estrela é minúsculo. Estamos falando de uma perda de brilho de 1% no caso de Júpiter. A pergunta é: que tipo de objeto seria grande o suficiente para ocultar 97% do brilho de uma estrela 100 vezes maior que o Sol? Alguns cientistas mais corajosos até cogitam a ideia de um enxame de objetos, talvez artificiais, em órbita, algo como um enxame de Dyson. E esses cientistas foram corajosos mesmo. Afinal, o assunto vida alienígena ainda é um grande tabu na comunidade científica. Qualquer menção mais ousada pode acabar com a reputação de um cientista, e isso significa menos patrocínio nas suas pesquisas, que quase sempre não são apenas suas, mas de uma instituição ou universidade, por exemplo.
Essa é a razão por que você não está vendo essa notícia estampada nos principais portais de notícias. Os cientistas vão buscar a confirmação da confirmação da confirmação e talvez mesmo assim não batam o martelo e não ousem falar nada à imprensa. Mas além das variações de luminosidade, como exatamente a gente detecta esses sinais que podem indicar a presença de tecnologias avançadas? As chamadas tecnoassinaturas são buscadas por meio de diversos métodos. A procura por sinais de rádio, por exemplo, é uma abordagem clássica, onde telescópios captam possíveis transmissões de rádio artificiais que possam ser transmitidas por civilizações avançadas. Mas hoje em dia também procuramos por sinais ópticos, como pulsos de laser, que poderiam ser usados para uma comunicação estelar. Outro método usado para caçar ETs é a espectroscopia, que nos permite analisar a luz que vem de uma estrela ou exoplaneta. Quando essa luz passa por diferentes elementos, ela deixa impressões digitais no espectro da luz, as chamadas linhas espectrais. É assim que detectamos elementos exóticos, como aqueles encontrados na estrela de nome estranho. Se encontrarmos uma combinação insólita de elementos, isso pode indicar a presença de processos artificiais ou no mínimo exóticos. Vamos citar rapidamente os elementos encontrados lá? Bromécio, actínio, netúnio e plutônio são extremamente raros na natureza e seus isótopos têm meias-vidas de apenas alguns anos. Também são produzidos artificialmente em reatores nucleares. Mas agora que vem os elementos mais intrigantes. Americio, cúrio, tecnécio e estênio são todos elementos sintéticos. Não são encontrados na natureza de maneira alguma. Todos são obtidos através de engenharia nuclear avançada, em aceleradores de partículas e até mesmo na tão sonhada fusão nuclear. Já o berquélio e o califórnio, que também foram encontrados em quantidades enormes na estrela, são obtidos, vejam só, através do bombardeamento do átomo de cúrio com nêutrons. Mas o cúrio é sintético, acabamos de falar nele. Então esses dois bonitões aí são elementos artificiais produzidos através de outro elemento artificial. Não tem conversa, pessoal. Aqui já poderia encerrar o vídeo e esperar a chegada da nave-mãe. Mas vamos lá. Em uma estrela como a de Przybylsk, os elementos que se esperaria encontrar são aqueles comuns às estrelas de sua classe espectral, como hidrogênio e hélio, que compõem a maior parte de qualquer estrela. Além desses elementos, seria corriqueiro encontrar traços de metais comuns como carbono, oxigênio e ferro. Mas nunca, jamais, nunca mesmo tinham sido encontrados esses elementos instáveis numa estrela. E ainda mais nessas quantidades absurdas. Imagine quanto desses elementos foram produzidos a ponto de serem detectados na espectroscopia. Em geral, a detecção de um elemento na atmosfera de uma estrela requer que ele esteja presente em pelo menos uma parte por milhão da massa da atmosfera estelar. Uma parte por milhão na atmosfera de uma estrela gigantesca. Menos que isso, as linhas espectrais podem se tornar tão fracas que se tornam indistinguíveis de qualquer ruído de fundo. Por último, a produção desses elementos em uma estrela é possível? Teoricamente, sim, durante eventos extremos, como a explosão de uma supernova próxima ou caso houvesse uma estrela de nêutrons como companheira bombardeando a estrela estranha. São duas teorias hipotéticas para tentar desesperadamente explicar a situação. Mas nem o desespero se sustenta, já que não há nenhuma estrela de nêutrons por perto e nenhuma supernova explodiu nas redondezas dela desde que começamos a analisar as estrelas. Lembre-se que os elementos são instáveis e não duram muito. A quantidade e a persistência dessas substâncias na estrela são totalmente anômalas. Alguns cientistas sugerem que processos nucleares exóticos, ainda desconhecidos por nós, poderiam estar ocorrendo lá e então estaríamos prestes a descobrir novos fenômenos cósmicos que desafiam nossas leis atuais da física. Mas vamos ser razoáveis? É melhor pensar que toda a física precisa ser reescrita e que estávamos totalmente errados até agora? Ou é melhor admitir vida inteligente fora da Terra? Claro que existem os mais ousados que especulam a possibilidade de que uma civilização avançada pode estar manipulando esses elementos para a obtenção de energia.
Pense assim, uma civilização muito avançada, que já dominou a energia nuclear em grande escala, provavelmente geraria uma quantidade absurda de lixo nuclear. Esse lixo é perigoso, então eles precisariam de uma solução para se livrar dele de maneira segura. Uma teoria é que essas civilizações poderiam usar suas estrelas como uma espécie de lixeira cósmica. Ao despejar o lixo nuclear nela, o material seria totalmente torrado pela energia intensa da estrela, neutralizando qualquer perigo. Agora aqui que vem a parte mais genial. Nosso amado astrônomo Carl Sagan e o astrônomo russo de nome impronunciável que eu vou deixar escrito aqui, sugeriram que essas civilizações avançadas poderiam jogar seu lixo nuclear em estrelas como uma maneira de dizer um oi para outras civilizações por aí. A ideia é que ao despejar elementos artificiais na estrela, eles poderiam causar mudanças que seriam detectáveis para quem estivesse observando. Ei, tem gente inteligente por aqui! Esse seria um jeito criativo de uma civilização avançada se fazer notar, especialmente se eles soubessem que outras civilizações estariam procurando por essas assinaturas. Pena que os dois não estão mais vivos para presenciar esse momento da astronomia. A busca por tecnoassinaturas é um campo que ainda está engatinhando, mas os mistérios que cercam as estrelas como a de Przybylski e a de Tab, entre tantas outras, mantêm viva a chama da curiosidade e da imaginação humana. O que essas estrelas realmente estão escondendo? Estamos à beira de descobrir evidências de civilizações extraterrestres ou apenas deparando com fenômenos cósmicos que ainda não compreendemos? Enquanto essas perguntas permanecem sem resposta, o mistério persiste, lembrando a gente de que o universo ainda tem muitos segredos a nos revelar. E talvez, apenas talvez, um desses segredos seja a prova de que não estamos sozinhos no universo, e que em algum lugar existam outras civilizações olhando para o céu e fazendo as mesmas perguntas que nós. Não deixe de se inscrever no canal e se gostou deixe seu like. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau galera!